Bom dia. Eu queria nesta manhã falar sobre fé, falando de fé. E com base em um texto bíblico, eu quero trazer uma palavra para o seu coração, de uma meditação que o Senhor Deus colocou. E eu preciso lhe dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Mas quando nós falamos sobre fé, constantemente, nós olhamos sempre a fé como a fé que vence, a fé que supera, a fé que alcança, a fé que conquista, e de fato, isto é fé. Mas nós não conseguimos ver os aspectos da fé que nem sempre terminam com essas expressões de resultado, mas que ainda assim permanecem sendo fé. Eu digo isso com base em Hebreus 11, no versículo 34, onde a Bíblia diz que os antigos, pela fé, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Mas quando você chega no versículo 37, o texto diz que alguns deles foram apedrejados, outros cerrados pelo meio e outros mortos ao fio da espada. Então observe, a mesma fé do versículo 34, que diz que eles escaparam do fio da espada, é a mesma fé que no versículo 37 diz que eles morreram ao fio da espada. Então, a fé que no versículo 34 diz que eles escapam, é a mesma fé que no versículo 37 diz que eles morrem. É interessante que você entenda que a fé aqui não é uma questão de escapar. A fé aqui não é uma questão de não morrer. A fé aqui não é uma questão de morrer. A fé aqui é uma questão de estar em Deus. Por quê? Porque a minha fé, ela não é para escapar. A minha fé não é para não morrer. A minha fé não é para crescer. A minha fé é para estar firme em Deus, independente do resultado que eu venha a ter. Eu não posso perder a minha fé. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4:7, ele vai dizer: combati um bom combate, e esse combate foi o quê? Pela fé. Acabei a carreira. Essa carreira foi qual? Pela fé. E ele diz: e guardei a fé. A questão é que o resultado do final desse texto diz que ele agora aguarda uma coroa que o justo juízo lhe daria. E ele acaba sendo morto, degolado em Roma. Então a fé de Paulo não era uma fé voltada ao livramento, ainda que pela fé possamos ser livres. A fé de Paulo não era uma fé voltada ao não morrer, ainda que pudéssemos e que possamos ser livres da morte. A fé de Paulo era de que um dia, quando Cristo retornasse, nós teremos a coroa da glória. Então eu trago nesta manhã, nesta rápida meditação e devocional para você, falando de fé, uma consciência de fé que talvez você ainda não tinha. Uma consciência de fé que você talvez não tinha parado para observar, que é uma fé que pode te livrar, mas também pode não te livrar. Pode te dar o escape, mas também pode não lhe dar o escape. Porque a fé não é para isso, ainda que ela lhe possa propiciar isso. A fé é para sermos salvos. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O principal da fé é salvação. O principal da fé é eternidade. Por isso, eu quero lhe deixar um conselho.
fortaleça a sua fé, independente do resultado. Claro, se o resultado for escaparam do fio da espada, glória a Deus. Mas se o resultado for morreram ao fio da espada, a fé não pode ser diferente. Ela continua uma fé em Cristo, uma fé em Deus, uma fé que lhe ajudará a ir até o fim. Porque este é o maior propósito, ir até o fim. Hebreus 10 vai dizer que nós não somos dos que recuamos, mas somos dos que perseveramos pela fé, porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Por isto, fique na fé, mantenha-se na fé, busque em Deus que ele lhe acrescente a fé e saiba, o resultado principal é a eternidade. Deus lhe abençoe, fique na fé, um forte abraço.